E aí o diretor Samuel Zukowski foi à escola fazer uma divulgação do IACS, conheceu o meu trabalho e no final do ano ele fez um convite para ir para o IACS. Aí eu fui. Foi como... Aí na realidade eu fui eu fiquei um ano lá, porque estava com uma certa dificuldade numa área lá. Então eles têm assim, lá eles têm três setores de escola lá dentro lá. Tá. Um era o prédio central ali, aí tinha porque não tem mais, tinha o Citrus, que é o terceirão. Que é o prédio, aquele que agora é uma espécie de um teatro, né? Isso, de eventos ali dos jovens. Eu tive ali, agora, né? Um mês atrás, isso quando começou as aulas, a gente foi lá levar a Mariana, né? E aí eu vi o Citrus lá, mas ele não é mais, porque ele era Citrus por causa da cor, né? Isso. O pessoal chamou ele porque ele era pintado de um laranjão. Assim, ele era verde, né? Na verdade ele era verde. Antes, Citrus, porque né, a pintura foi depois disso, né? Então quem conhece o IAC sabe. Então tem um prédio central ali, então lá tem outro prédio escolar, do lado tem o Citrus, por causa da cor que ele tinha antes, né? E mais na parte de cima tinha a escola, tem escola no caso ainda, né? Tem a escola lá da educação infantil ao 5º ano. Hoje a escola lá dobrou de tamanho, esse complexo aí. Né? Eu fui lá e eles têm lá na parte de trás, agora eles aplanaram lá, fizeram uma grande área, eu acho que educação infantil ali. Tem ali, ampliaram lá. Eu já realmente falo muito tempo que eu já não vou lá para o IACS, né? Há muito tempo mesmo. Eu já saí de lá uns 7, estou 6 anos aqui, acho que uns 9 anos que eu saí de lá, não tive tempo mais de retornar ao IACS, né? Mas pelas fotos, pelos alguns vídeos, eu vi que realmente houve uma mudança muito grande no IACS. Isso. A educação infantil está bem grande mesmo. Sim. É praticamente uma outra escola separada, assim, atrás ali. E na época, quando eu fui convidado para lá, não era desse tamanho. Mas aí eu fui justamente coordenar a parte porque eu tenho muito monitor, tenho muito funcionário na parte da escola, né? Sim. Então eu fui trabalhar nesses 3 prédios coordenando. Então eu coloquei um grupo para me auxiliar nesses prédios aí. Então nós mudamos um pouquinho lá o trabalho dos monitores. Na época tinha muito aluno que trabalhava na escola, né? Mas você foi fazendo o quê? Como coordenador também lá. Coordenador também? Isso. E aí coordenava o quê? A parte... Porque escola. Ela é dividido, né? Não, tem o internato e tem a escola lá, né? Então tem o internato, que hoje chamam de residencial, e tem a escola. Então eu fui a princípio para a escola. Tá? Fiquei lá um ano certinho. Sim. E aí o diretor lá, tem o diretor acadêmico e o diretor geral. O pastor Samuel, né? E o Irineu, na época, que era o diretor acadêmico. Hoje é o Tiago. Hoje é o Tiago, o diretor geral. Geral? Né? É o diretor geral. O pastor Tiago, é um pastor, isso. né? Ele é de Pelotas aqui, né? Isso. Se não me engano, é irmão da secretária de Pelotas, né? Da escola de Pelotas. Eu não sei quem é. Isso, E aí eu fiquei um ano lá, aí eles me chamaram na sala do diretor-geral lá, para conversar comigo. Pensasse, pá, ferrou agora. O que houve? O que aconteceu? Chama na sala do diretor, né? O que aconteceu? É que nem os alunos aqui no IACS, aqui no colégio aqui, né, de Rio Grande, né? Vamos chamar um fulano na sala lá, olha, o diretor quer falar contigo. O que eu fiz? Não, e a turma inteira, né? Ficou olhando assim, né? Fulano, vai ter que ir lá, o diretor te chamou, tá ferrado. E aí eles me chamaram os dois, assim, o que será que houve? E eles fizeram uma pergunta para mim. Será bem assim para mim assim, aonde eu gostaria de trabalhar? Onde eu gostaria de ficar, de estar? Na parte escolar ou no internato? Como eu falei há pouco, né? Então havia, até hoje tem, né? Essa divisão, internato, residencial e a escola em si que atende. Eu disse, mas qual a diferença um do outro? Bom, a escola atende interno e externo. O internato é somente para os internos, porque é a casa deles lá, né? Mas é só a parte que eles dormem ou cuida da parte educacional também deles? Não, assim, olha só. Aí na sala do diretor lá, o pastor Samuel, eles fizeram essa pergunta para mim. E aí sabe aquele pensamento rápido assim? Sim. E eu assim, olha, se eu quisesse continuar ou ficar na parte de educação, eu teria ficado onde eu estava. Então, quando me fizeram esse convite para mim para o internato, veio um sentimento... era a melhor opção. Depois disso, já seria o quê? Vice-diretor? Não, é que na realidade, assim, ó, eu fui aluno do IACS. Eu estudei no IACS. E foi lá quando eu conheci minha esposa. Nós éramos alunos. Sim. Né? Eu trabalhava na padaria para poder pagar os meus estudos.
E a minha esposa, na época, a Moni, né, que não era não conhecia, ela trabalhava na cozinha para pagar os estudos dela. Então a gente não tinha muitos recursos. Eu, no caso, meus pais não eram adventistas, né? Então eu não tinha muito apoio nesse sentido. Então eu fui para trabalhar na escola para conseguir uma bolsa na época, para mim poder custear meus estudos. Então, não é só adventista. A maior parte eu acho que não é adventista, inclusive, né? Que estuda lá. Não, hoje tem uma boa parte que não são adventistas mesmo. Que nem aqui também, né? Sim, sim. Aqui é a maior parte, eu acho, né? Não, aqui acho que uns 11%, 12% são adventistas, os que não são. Os não são, né? Então, assim, nós temos muitos cristãos aqui. Sim, nós temos um número bem expressivo de cristãos, evangélicos. Inclusive, eu em algum momento quero convidar algum dos pastores, por exemplo, né? O pessoal que tem muitos pastores. Que são pais até de alunos para participar aqui também, estarem aqui presentes. Né? Por isso nós temos um perfil de alunos muito bom nessa escola, justamente pela base espiritual que eles têm em casa. Isso ajuda muito, faz a diferença. E aí, como eu estava falando, Thiago, e aí eles fizeram essa pergunta para mim, e eu respondi assim, olha, quando me convidaram para mim para o IACS, eu aceitei, sim, ó, nem pensei duas vezes. Né? Quando o pastor Samuel me ligou, e eu assim, ó, começo quando? Ontem? Olha a minha resposta por telefone, né? Ele sorriu, né? Riu ali, brincou, né? E me convidou para mim lá conhecer o IACS de forma profissional, agora não como aluno, que foi alguns anos atrás, e ver realmente a proposta deles. Né? E eu fui realmente, né? Logo, porque na outra semana eu ia pegar férias, era bem no finalzinho do ano, e eu fui. E aí fiz a proposta e eu fui. Aceitei, né? Aceitei. E trabalhei um ano nessa primeira proposta. E a segunda proposta justamente foi a base da minha pergunta, da minha resposta, né? Que eu falei para eles assim, olha, se eu quisesse ficar na parte pedagógica, eu teria ficado onde eu estava, no Colégio Marechal Rondon. Então, quando me convidaram para ir para o IACS, eu sonhava com o quê? Com o internato. Com o internato, né? E aí, ok. E aí, terminou a conversa ali e eu fui embora.